inclusive, vou vender o peixe do pastor aqui. Muito bom o livro. Agradecer pelo presente, pela ótima literatura. Foi uma bênção para mim, uma bênção mesmo. Como ele mesmo disse, sou ali de Resende, tenho ministrado há alguns anos e hoje eu trouxe uma porção da palavra de Deus para você, para o seu coração. Eu quero ser objetivo e eu quero seguir o tema à risca e eu quero ser bem didático também no tema. Eu acredito que você vai entender bastante o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Você trouxe a sua Bíblia, você vai achar aí o capítulo de número 5 da carta aos Hebreus. Hebreus capítulo de número 5, nós vamos estar lendo apenas um versículo do capítulo 5 de Hebreus. Hebreus capítulo 5, versículo de número 12. Quem já encontrou diz amém? Diz assim a palavra de Deus: embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios básicos. Em algumas Bíblias vai estar escrito elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Vamos ler novamente. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios básicos da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Amém. Existe uma ilustração nesse texto que eu acredito que tenha ficado bem claro para você. No final do versículo, o escritor aos Hebreus, que não é Paulo, o escritor aos Hebreus até hoje é anônimo, a gente não sabe quem escreveu a carta intitulada aos Hebreus. Ele vai usar uma ilustração que vai deixar as coisas bem claras. Quando ele fala em questão de leite, e ele agrega isso como uma questão alimentar, logo vem à nossa mente a ideia de uma criança nos primeiros dias de vida. O que passa pela nossa mente, pelo nosso subconsciente, o que nós ilustramos quando lemos esse versículo, é uma criança recém-nascida, nos primeiros meses da sua criação, pós-parto, claro, logicamente. Nós temos algumas informações sobre a carta aos Hebreus e eu quero dar elas a vocês. Alguns já devem saber, outros não, vai ser a título de conhecimento para a gente iniciar. Um homem muito estudado, que nos anos 60 criou um instituto cristão, bíblico, de pesquisa, chamado Walter Martin. Ele é americano e ele é batista. Ele vai descrever a carta aos Hebreus em uma frase. A carta aos Hebreus para Walter Martin é nada mais e nada menos que uma exortação à constância. Repita comigo: exortação à constância. Você que está prestando atenção, você viu que eu disse que nós não sabemos até hoje quem é o escritor da carta aos Hebreus. Talvez Paulo, talvez Áquila, talvez até mesmo Priscila, talvez Apolo, mas a gente não sabe quem escreveu. Só que essa carta, isso aqui é certeza, ela foi escrita num período muito árduo e difícil da igreja, um período de perseguição. E é interessante a gente ter essa informação de que essa carta foi escrita durante um período de perseguição, porque o período de perseguição da igreja foi um dos períodos que mais definiu o próprio caráter cristão dentro da igreja. Ou seja, esse período difícil, árduo, um período de provação coletiva para a igreja, foi um período muito decisivo, um período definitivo, importante para a igreja. Você percebe então que aqui a gente tem uma informação que a gente precisa absorver e entender para os nossos dias atuais, os dias que vão definir o caráter da igreja. E aqui eu estou falando de caráter coletivo da igreja. Os dias que vão definir o caráter coletivo da igreja
são os dias em que ela mais irá enfrentar dificuldades na terra. Os dias que mais definirão verdadeiramente o que a igreja é, são os dias pelos quais a igreja vai passar por apuros, perseguições, oposições. A gente passou por isso recentemente na pandemia. Só não viu quem não quis ver. Eu fui com o Mateus num evento em Volta Redonda, eu não quero me alongar muito nisso, mas a igreja foi muito atacada depois desse evento, a igreja que a gente teve lá há pouco tempo. Vamos voltar agora, se Deus quiser, semana que vem. Ficou nítido essa perseguição à igreja recentemente. Agora voltemos ao texto. Quando a gente pensa, analisa, mas perseguição, tá? Mas por que a perseguição vai definir o caráter coletivo da igreja? Porque a perseguição vai definir quem é valente para ficar e quem é covarde para sair. E essa valentia não tem nada a ver com ser um galo de briga. Essa valentia tem a ver com permanecer nos mesmos princípios que você já estava firmado. Estevão foi um dos personagens mais corajosos da literatura sagrada, da literatura bíblica. E ele não teve que levantar a mão para ninguém, derramar sangue de ninguém e nem rebater as pedras que atiraram nele. Ele morreu sendo corajoso, vendo o Pai à destra de Deus, Jesus à destra de Deus. E quando olhou essa cena, tomado por esse momento glorioso, ele olhando para ela vai dizer as últimas palavras da sua vida: Pai, não lhes impute, em outras palavras, não os culpe por esse pecado. Ali morria um cristão firmado nos seus princípios e maduro. A sua maturidade não é definida pela sua coragem diante dos outros. A sua maturidade é definida pelos princípios nos quais você está firmado. Coragem aqui, irmãos, é muito mais do que ter uma atitude. Coragem é permanecer. Coragem aqui é muito mais do que você correr até se cansar. Coragem aqui é saber para onde você está andando. Coragem aqui não é necessariamente você querer resolver as coisas na força do braço, mas na força do seu joelho dobrado. Isso é a ideia de coragem aqui. Quem está entendendo diz amém. Pois bem, a carta então ela vai se definir em cima disso, em cima dessa ideia. Quando a gente chega no capítulo 5, nós temos um paralelo. Se você for abrir a sua Bíblia depois em casa, em Coríntios capítulo 3, versículo 2, perdão, 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, você vai ver que é um paralelo com essa passagem que a gente leu, que também fala sobre isso. E aí a pergunta que você deve estar se fazendo é a seguinte: como que eu posso saber, como que eu sei se eu estou numa posição na qual eu deva ser considerado uma pessoa que tem maturidade ou não tem maturidade? Porque às vezes a gente pensa, poxa, todo cristão é maduro, e é longe disso. Existe um processo a ser encarado, existem etapas a serem vivenciadas, existem procedimentos, existem desafios, existem vivências, existem contextos, existem características de uma pessoa madura, de uma pessoa firmada em princípios. Otto, mas aqui você falou de uma criança. Eu lembro que você falou de uma criança no início, e é verdade. Existem pessoas que têm idade, mas só tem idade. Existem pessoas que têm tamanho, só tem tamanho. Porque isso não é sinônimo necessariamente que uma pessoa tem maturidade. Você está entendendo onde eu quero chegar aqui? Primeira característica de uma pessoa que não tem a maturidade em si, uma pessoa imatura. Eu estou falando no viés do cristianismo, tá? Eu estou falando de acordo com a ótica do cristianismo. Uma pessoa imatura no cristianismo, um cristão imaturo, ele tem uma ausência de práticas espirituais na vida dele. E ele precisa sempre que um líder o lembre da obrigação dele enquanto cristão. E quando eu falo obrigação, talvez possa soar pejorativo, até mesmo ruim. Só que para todo cristão maduro, para todo cristão desenvolvido, já não há mais uma obrigação, agora há um prazer. Eu não tenho que estar na igreja, eu gosto e quero estar lá.
Eu não sou obrigado a obedecer os princípios, mas eu sei que se eu obedecê-los, eu irei colher bênçãos, por isso que eu vou obedecer. É como se você estivesse em duas posições. Na primeira, se você é imaturo, você tem que alguém te lembrar sempre o que você precisa fazer. O que é que você lembra de novo? De uma criança. Ela precisa ser lembrada das coisas, porque ela em si não consegue desenvolver-se por si só. Talvez você esteja nesse estágio, nesse nível, porque você não se desapegou de algo que é muito incômodo, é muito ruim, é muito negativo, o conformismo. Você se conformou com o estágio que você está. E todas as vezes que a gente se conforma com o estágio que a gente está, nem a pior das críticas ou o melhor dos elogios nos tira do lugar onde a gente está. Todas as vezes, eu vou repetir isso aqui, que a gente se conforma com o lugar que a gente está, nem a pior das críticas, nem o melhor dos elogios vai nos tirar do lugar que a gente está. Porque o que define o lugar onde você está e o lugar onde você quer chegar não é o que os outros dizem, mas é aquilo que você já aceitou como responsabilidade sua. Você não chegou onde você está porque alguém disse, você deve estar lá. Pode ter influenciado, mas não definiu. As palavras dos outros influenciam as suas atitudes, mas não definem elas. Você vai onde você quer ir. Você pode ser influenciado, mas você vai onde você quer ir. Você pode ser influenciado a falar de determinada forma, mas você fala porque você quer. Você é influenciado a assistir determinado filme, mas você assistiu porque você quis. Está entendendo onde eu quero chegar aqui ou não? Você faz porque você quer fazer. Eu posso te influenciar, mas eu não posso ter os pés que você tem para fazer você chegar onde eu quero que você chegue. E aí que muitas pessoas no cristianismo se dão mal. Por quê? Porque acham que Cristo é impositivo e não propositivo. Jesus propõe e não impõe. Ele está falando para você ir, mas quem tem que ir é você. Ele está falando para você se comportar de uma determinada forma, mas quem tem que se comportar é você. Ele não vai tomar essa responsabilidade sua, porque ela é sua. Quem é o mais interessado na sua vitória? Você mesmo, não sou eu. Se eu sou interessado, vou melhorar. Se eu sou o maior interessado em alcançar os meus objetivos, em acertar o alvo, quem tem que atirar a flecha sou eu mesmo. Não terceirize para os outros o que é uma responsabilidade sua, porque se você fizer isso, quem vai acabar colhendo são os outros e não você. Mas em nome de Jesus, aqui é uma geração que não vai terceirizar a responsabilidade para ninguém. Vai falar, a missão é minha, o papel é meu, a responsabilidade é minha, o caminho, quem vai ter que caminhar sou eu que vou ter que botar a mão no arado, eu que vou ter que colocar a mão na massa, eu que vou ter que fazer acontecer. Deus te deu ferramentas, te capacitou para utilizá-las. Agora você quer que Ele faça o serviço? Isso é muito. Quem está entendendo o que Deus está falando diz amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Só que aí tem um porém, queridos, olha só. Olha bem para mim e presta atenção no que eu vou falar. Nós estamos numa comunidade coletiva aqui. Eu estou pregando para pessoas que têm realidades diferentes, mesmo morando perto uma das outras. A maioria que mora aqui mesmo em Pinheiral, acredito eu. Só que são realidades diferentes e eu não sei a sua realidade. A minha realidade é ótima. A sua pode não estar tanto. A sua ótima, a minha pode não estar tanto. Varia. De modo que a palavra pode atingir o seu coração de uma maneira diferente do teu irmão. Por que eu estou falando isso? Porque é muito fácil eu chegar para você aqui e falar vai, mas eu não sei em qual posição do caminho você parou. Talvez você parou muito perto do seu objetivo, mas talvez você parou lá atrás, na linha de partida, deu alguns passos e já cansou. Talvez você está pertinho da linha de chegada, está chegando perto da linha de chegada, está se aproximando dela, quase no seu objetivo, mas talvez você acabou de sair e já desanimou logo no começo porque você ouviu quem não devia ouvir, no momento que você não devia ouvir, falar o que não devia falar. São casos diferentes. Aí Jesus separa um domingo à noite como esse para dizer, independente do lugar do caminho onde você está, eu posso ir aonde você está para te ajudar a prosseguir a partir do lugar onde você está.
Jesus gosta de recuar para buscar os atrasados. Gosta de voltar atrás para buscar quem não aguentou continuar. E talvez você seja essa pessoa que andou pouco, mas se frustrou. E por causa de frustração, se magoou, se estagnou e parou no tempo. Mas hoje esse relógio vai voltar a bater. Está na hora de botar sandálias nos pés de novo. Está na hora de sacudir a poeira e continuar prosseguindo. Deixar para trás o que é para ficar para trás. Porque o que é para você não está atrás, está diante dos seus olhos. Diante, em frente. Otto, mas eu tenho um problema de lidar com o meu passado. Eu tenho um problema de lidar com as minhas frustrações. Por isso que eu não consigo amadurecer. E aí a gente vai para o segundo ponto. Então o primeiro é a ausência de práticas espirituais. Conduta espiritual. Não espere alguém dizer para você. Faça. Primeiro ponto. Segundo ponto. A pessoa que é imatura, o cristão que é imaturo, ele acha que não precisa em nenhum momento de mudança de comportamento. Ele sempre acha que está bom demais. Ou vai dizer que ele nasceu assim e não vai mudar. Dois extremos. Sou bom demais, cheguei onde eu queria. Eu sou o cara. Outro extremo. Nasci assim, vou morrer assim. Se eu errei, é porque eu sou assim. Maior mudança de caráter da literatura bíblica. Alguém pode me apontar? Pedro. Não existe mudança maior de caráter na literatura bíblica do que o apóstolo Pedro. Não tem como. Ele era totalmente volátil, inconstante, bipolar. Falou que ia com Jesus até a cruz se preciso fosse e negou ele na mesma noite que ele foi julgado. Esse era Pedro. O Pedro que não sabia falar muitas vezes. Era corajoso, tomava a frente. Mas quando falava, nem sempre falava o que deveria ser falado. Esse era Pedro. Aí esse mesmo Pedro, às vezes valente, às vezes covarde, às vezes com atitude, às vezes sem atitude, totalmente volátil. Atos 4. Junto com João, o apóstolo que outrora era o discípulo mais tímido dos 12. Os dois, um totalmente tímido, o outro totalmente inconstante, diante de um sinédrio, vão dizer com toda coragem, com toda audácia, demonstrando que haviam evoluído: sinto muito, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Sabe por quê? Não, as pessoas podem ter a figura minha que for do passado, eu já não sou mais aquele. Ah, mas a minha mudança é muito repentina, é muito recente. Eu mudei faz pouco tempo, mas mudou. Faz pouco tempo que eu tomei essa atitude, mas tomou. Faz pouco tempo que eu aceitei essa ideia, mas aceitou. A partir de agora você já não é mais o mesmo. Vão dizer que você é aquele de 1 ano atrás. Vão dizer que você é aquela de 2 anos atrás. Mas a certeza interna que você tem de si mesmo é muito maior do que as opiniões que os terceiros têm a seu respeito. Irmão, entenda isso aqui. Na língua dos outros você ainda é o cara de 3 anos atrás. Na língua de muita gente você ainda é aquela de 3 anos atrás. No pensamento de muita gente você ainda é aquele imaturo do passado. Agora você vai ficar gastando as suas energias para tentar mostrar para os outros que você mudou. As suas atitudes vão comprovar e envergonhar aqueles que falam a seu respeito. É no silêncio que tu vai vencer isso. Não é com texto enorme no WhatsApp ou áudio do tamanho do não sei o quê. Você vai vencer demonstrando no dia a dia que verdadeiramente você tomou uma atitude, um posicionamento, e a partir dessa atitude indo rumo ao caráter de Cristo. Então você precisa de mudança constante, diária. Cristo que iniciou a boa obra em nós é o mesmo que haverá de aperfeiçoar até o dia de sua vida. É contínuo, é constante. Melhoria contínua. Terceiro ponto. Um cristão, uma pessoa imatura. Isso aqui vai pegar um pouco. Ele vai sempre querer, ou ela vai sempre querer ser o centro das atenções onde ela está. Isso é uma característica, o palco para que ela mesma brilhe, para que Cristo brilhe nele. Ele é o palco onde Cristo vai brilhar. Ele é a plataforma onde a glória de Deus vai descer. Ele é isso. Então quando as pessoas olharem para você
e já não mais te reconhecerem, se alegre muito, porque agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e através de mim a figura de Cristo, o caráter de Cristo, o comportamento de Cristo é refletido. Não te conhecem mais, porque já não é mais você que está aí. Você abandonou suas velhas práticas, você abandonou o seu velho comportamento, a sua velha natureza, o seu velho eu. É claro que as pessoas não vão te reconhecer, é claro que as pessoas vão estranhar. E olha só, vão ter pessoas que vão tentar, preste atenção nisso que isso é muito grave. Vão ter pessoas que vão tentar extrair de você, preste muita atenção nisso. Vão ter pessoas que não mudaram igual você mudou e vão querer extrair de você comportamentos que não são mais os seus. Vão ter pessoas que estão com você, ainda são seus amigos, mas não tomaram a atitude que você tomou. Elas ficaram na estaca zero. E aí, por serem imaturas, vão tentar extrair de você um comportamento que você já não tem mais. Vão querer extrair de você uma atitude que você já não tem mais. Irmão, pense muito antes de aceitar determinados convites que vão ser resultado da sua queda. Porque determinadas pessoas estão contigo, gostam de você, mas não mudaram. Não é que elas querem ver a tua queda, é que elas não sabem como é estar na esfera espiritual que você está. Por isso que elas aceitam tudo que oferecem para elas, mas você não. Pessoas que não querem ver o teu mal, mas elas não compreendem que você já está em outro nível. Só que em nome de Jesus, nessa relação, o diabo vai passar vergonha. Por quê? Porque não vai ser quem está embaixo que vai arrastar para cima, que vai arrastar para baixo quem está em cima, mas quem está em cima vai puxar a galera de baixo para o nível onde ela está. O diabo passa a maior vergonha quando ele manda alguém para influenciar alguém negativamente e esse alguém sai convertido. E vai acontecer isso muito a partir do dia de hoje nessa cidade, porque hoje está sendo liberado esse tipo de unção, uma unção de atitude, de influência. As pessoas vão ter que passar pela sua vida e vão ter que sair diferente. É um processo, a matéria-prima bruta vai sair totalmente lapidada, e você vai ser o responsável. Não necessariamente pelo processo primário, porque esse é o Espírito Santo que faz, mas você vai ser a ferramenta. Irmão, você tem que parar com isso. As pessoas vão, vêm, se relacionam com você e nada muda na vida delas. Será que realmente você não tem nada a oferecer a elas? Ah, você tem. E isso que você tem para oferecer, você precisa oferecer. A partir de hoje, todo mundo que entrar na sua vida vai entrar de uma forma, e pode ter certeza, não vai durar muito, vai começar a mudar a atitude, porque vai sentir em você algo diferente, vai ser influenciado por você de modo diferente. Você crê nisso? Quarto ponto de uma pessoa cristã, né? Uma pessoa cristã imatura, ela adota muito facilmente as modas. Uma pessoa que é imatura, ela é atraída pelas modas. Só que moda é diferente de princípio. Moda é passageira, princípio é eterno. Princípio é estabelecido, moda é proposta. Sabe por quê? Porque existem duas características de qualquer coisa. Eu falo isso muito, muito. A característica da estética e a característica do propósito. Você vai entender direitinho o que eu falei aqui. Pega essa taça, por exemplo. Vocês estão vendo essa taça aqui? Amém ou não? Amém ou não? Ela tem uma estética e ela tem um propósito. Vamos falar do propósito dessa taça. Conter água, para que a água não vaze e eu possa bebê-la. Simples, né? Mas é o propósito dela. Só que ela tem uma estética. Quer ver? Um copo simples de vidro, ou até mesmo de plástico, faz o que essa taça consegue fazer? Contém a água, mantém a água ali dentro para que eu beba. Só que em questão de estética, um copo simples de plástico e essa taça são iguais? Não. Percebe a diferença? De uma pessoa imatura, ela prioriza a estética, mas não o propósito dela. Por isso que é uma pessoa, às vezes, esteticamente bela, mas em questão de propósito, vazia.
Só que quando você alia as duas coisas, une as duas coisas, irmão, ninguém te segura. Estética e propósito. O meu propósito, não sei o seu, é que o nome de Deus seja glorificado através da minha vida. Quem está comigo nisso aqui? Não, quem está comigo nisso aqui? É o seu propósito de vida. É o sentido da sua vida, é esse. Que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Toda parte da criação, desde a mais pequena até a maior, foram estabelecidas para a glória de Deus Pai. E nós, sendo parte dessa criação, adivinha, temos esse mesmo propósito: que o nome de Deus Pai seja exaltado, glorificado e enaltecido. Então você tem que parar com isso, de adotar muito facilmente as modas do mundo. E aqui, gente, eu não estou falando de roupa, pelo amor de Deus, eu estou falando no sentido geral, para que você entenda. Modismos mundanos. As crianças, vamos voltar a falar das crianças recém-nascidas, enfim. Elas são atraídas pelo quê? Cores, sabores, prazeres. A criança se apega muito a isso. Então ela é atraída pela estética das coisas e não pela essência delas. Pegou a diferença ou não? A criança nem sabe que as coisas têm um propósito. Ela é atraída pela esplendura dessas coisas, pela beleza delas. Só você botar um desenho para uma criança, às vezes ela nem sabe o que está sendo falado, mas ela é atraída pela estética do desenho. E tem cristãos imaturos que são assim, são atraídos pela estética das coisas e se deixam levar. Mas irmão, eu posso liberar uma palavra profética? Se você está firmado em princípio, essa estética aí não vai te quebrar em nenhum momento. É tentação, mas você não vai aceitar. É caminho torto, mas nele você não entra. É porta do inimigo aberta para você, mas é na cara do inimigo mesmo que você vai bater essa porta e não vai passar para o lado de lá. Fica onde você está, porque firmado em princípios, irmão, o que é passageiro, vai passar. Mas a palavra de Deus que não passa, ela vai fazer efeito na tua vida, porque você um dia acatou ela, aceitou ela e tem cumprido os princípios dela dia após dia. Vamos lá, quinto e antepenúltimo ponto. Isso aqui é complicado, mas vai ter que ser falado, não tem jeito. Cristãos imaturos, pessoas imaturas, se entristecem por qualquer coisa. Vou repetir. São sensíveis demais. A Bíblia nos orienta a ser sensíveis ao Espírito Santo e não a tudo. Qualquer coisinha já fica com um beiço do tamanho desse púlpito aqui, ó. Sensibilidade exagerada, exacerbada. Alguém olhou torto, alguém não cumprimentou, alguém não mandou mensagem, alguém não lembrou do aniversário, e fica sentindo e fica alimentando essas coisas. Ó, ainda tem gente no nosso meio assim. Tomara que não seja o caso aqui, mas da onde eu venho, tem família, tem muito disso dentro de família. E primo que não falou com primo, aquela coisa, você sabe, eu não estou falando inglês aqui, não estou falando grego. Pessoas que não são maduras se entristecem por qualquer coisa. Qualquer coisa. Só que aí eu venho aqui nessa noite para te dizer que a tua felicidade custou muito caro para Jesus, para você vender ela por qualquer intriga. Que bom que vocês entenderam. A sua felicidade custou muito caro para você deixar ela passar batido por causa de intriguinha. Intrigas, problemas foram feitos para serem solucionados e não alimentados. Problemáticas de relacionamento entre irmãos, entre casal, entre família, irmão, acaba hoje, chega disso. Bota um ponto final nisso, porque isso está te travando, está te bloqueando. Dia após dia você acorda pensando nisso, almoça pensando nisso, vai dormir pensando nisso, larga o orgulho, manda mensagem, liga, faz alguma coisa, mas acaba com isso. Porque tem alguém que está muito feliz com isso e a gente não vai com a cara dele. E tem alguém que está muito triste com isso e a gente quer agradá-lo. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Você tem que parar com isso. Sabe por quê? Porque a criança é assim, qualquer coisa já está empurrada uma com a outra. Adulto não. Pelo menos não deveria ser, né?
existe um instrumento divino que não se chama língua estranha, se chama diálogo. Entendeu, né? Existe um instrumento divino tão belo, tão glorioso que foi nos dado, que se chama conversa. A gente pode conversar. Separa um momento, vamos tomar um café. O que está acontecendo? Por que não fala mais comigo? Qual é o motivo disso? Porque hoje esse mal vai ser cortado pela raiz, irmão. Chega. A gente está destinado a viver no mesmo lugar para sempre. E nem aqui 2 horas a gente consegue se dar. Isso tem que acabar. Precisa acabar. A gente vai viver junto para sempre. Então aqui a gente tem que se acostumar a viver bem. E não forçado, não. Naturalmente. Entendeu a diferença? Agora vamos lá para o 6º ponto. As pessoas que são imaturas, elas não gostam de disciplina. Disciplina é algo pesado para elas. É muito complicado, gente. Sabe por quê? Olha só. Às vezes a gente é ignorante. A gente quer manter perto da gente as pessoas que elevam o nosso ego. Quem não gosta de ter perto uma pessoa que elogia toda hora, que fala bem toda hora, que levanta você toda hora, a tua autoestima? Quem não quer? Todo mundo quer. Igual quando você posta uma foto, 60 comentários, 59 te elogiando, 1 te criticando. E você vai dar muita atenção para quem está te criticando. Talvez vai até excluir o comentário, não vai nem querer ver. E não faz essa cara que eu sei do que você está. Você sabe do que eu estou falando, sabe muito bem. A gente quer ter perto da gente pessoas que vão inflar o nosso ego. Mas a gente evita estar próximo de pessoas que querem nos confrontar. Só que as pessoas que vão fazer a gente crescer, adivinha quais são? Aquelas que nos confrontam. As pessoas que vão fazer a gente evoluir são aquelas que olham pra gente com serenidade e clareza e falam: você errou, você falhou, você não foi bom o bastante. Você chega em casa nervoso, bravo, mas sabe que tem que mudar e tem que mudar para melhor. Ou você tem 2 opções: ou você aceita esse tipo de pessoa na tua vida, ou você é essa pessoa. A pessoa chata. Você tem que melhorar, irmão. Você precisa melhorar. Você tá bem, mas pode ficar melhor. A partir de hoje, irmão, começa a desconfiar de quem te elogia muito. E começa a se aproximar de gente que tem crítica construtiva para a tua vida. Gente que quer te ajudar. Gente que bota o dedo na ferida, mas não é para doer não. É para falar que a ferida está aí e que ela precisa ser curada. Precisa ser sarada. Precisa cicatrizar, irmão. Agora, se você não quiser me ouvir e quiser continuar com pessoas que estão elogiando as suas atitudes erradas, você não vai sair do nível onde você está nunca. Porque você criou um universo e só entra nesse universo quem pensa do jeito que você pensa. Só entra nesse universo quem fala do jeito que tu fala. Só entra nesse universo quem tem os mesmos princípios de vida que você tem. E aí você está se dando mal, porque a cada dia que passa você fica mais sozinho. Porque ninguém quer ir contigo, irmão. Ninguém quer participar, não, porque não me amam mais. Quem quer estar num barco que vai afundar, irmão? Eles querem impedir que você se dê mal. Saia disso. A partir de hoje, se for ter que deixar Deus passar uma peneira no seu ciclo de amizade, que assim seja. Sabe por quê? Porque depois que Ele passar essa peneira, só vai ficar quem tem propósito. Gente que gosta de jogar a conversa fora, gente que não tem objetivo de vida, vai embora. Gente que não tem meta, gente que não tem desenvoltura, gente que não tem sonho, gente que não tem projeto, Deus mesmo vai mandar embora. Só vai ficar quem tem anseio, quem tem objetivo, quem tem meta, quem quer conquistar, quem quer avançar, quem quer progredir. Você é gente boa, mas está andando com gente errada. Uau. Você é muito bom, mas está andando com gente que não presta. Você é pau para toda obra. Você é o cara, mas está andando com muita gente que está desanimada. Às vezes, para os 11 zarparem, Iscariotes tem que sair. Quanta coisa não aconteceu depois daquela noite, né? 60 dias depois que Judas dava o beijo em Jesus, Pedro ganhava 3.000 almas. Posso te contar um segredo?
teve coisa na sua vida que não aconteceu, não é porque você está no lugar errado, é porque tem muita gente que não deveria estar com você, que você deixou ficar. E a sua vida não é casa de mãe Joana onde entra quem quiser. Você tem que começar a ser um pouco mais exigente. Se você tem meta e objetivo, começa a cortar alguns laços que não estão te fazendo bem. Quem vai fazer isso em nome de Jesus aqui, pelo amor de Deus? Último ponto. A operação está acabando, passando pela anestesia, agora vamos fechar isso aqui. Para a pessoa que é imatura, o benefício próprio vem em primeiro lugar. Sempre. Eu quero para mim, porque eu só olho para o meu umbigo, porque eu sou ignorante. Só quero bem para mim. Os outros eu não quero nada. Pense nisso. A criança, gente, a criança, recém-nascida, nova, ela não tem a ideia de quem é o outro. É por isso que as crianças se batem muito fácil. Porque para ela a outra não vai sentir dor, enfim, não vai se incomodar. A criança não tem a concepção de quem é o outro. Ela sabe que está ali, mas ela não sabe que é como ele, que sente dor, que é ofendido. Criança passa por esse problema. Se alguém é professor ou professora aqui de ensino fundamental, sabe bem do que eu estou falando. Criança passa por esse tipo de coisa. Só que a gente não está falando de criança agora. Nós estamos falando da gente aqui, ó. Nós temos a razão. Gente, isso aqui é tão lindo que se você for para Gênesis, você vai ver que a lua é muito bonita, o sol é muito bonito, o mar é belo, os animais são belos, a fauna é linda. Só que só a gente, seres humanos, só nós, seres humanos, recebemos algo a mais: a razão. Nós somos a única parte da criação divina que sabe que Deus existe, que o glorifica, que o exalta, sabendo que estamos glorificando e exaltando a Ele. Nós sabemos o que estamos fazendo. Isso é maravilhoso, não sei para você, mas isso é lindo para mim. O sol glorifica a Deus com a sua beleza, mas não sabe disso porque não tem razão. Os animais glorificam a Deus com a sua existência, obedecem a sua voz. Quem leu a literatura de Noé sabe disso. Só que não sabem disso. Nós não, nós temos essa consciência. Se nós a temos, se nós temos essa razão, por que algo nos domina que não seja a razão? Se nós temos a consciência, se nós temos o intelecto que foi concedido por Deus para pensarmos logicamente, por que outra coisa está nos dominando? Que não seja essa própria razão centrada na pessoa de Deus. Agora veja só, elas não querem saber de benefício alheio, só do benefício próprio. Nos evangelismos, esse tipo de cristão nunca está. Na obra social, esse cristão nunca está. No oferecer ao outro, esse cristão nunca está. Porque ele só pensa nos benefícios próprios. É como se ele estivesse dizendo: venha apenas a mim o teu reino e seja feita a minha vontade. Mas não é assim. Coletividade. Eu vou fechar com a oração do Pai Nosso. Existe uma coisa que perpassa por toda a oração do Pai Nosso: a coletividade. Quer ver? Vamos separar algumas palavrinhas dela que você vai entender bem. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, você está percebendo? De cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. E assim continua, e assim continua. Toda a oração é pautada em pronomes de terceira pessoa. Não sou eu, nós. Essa igreja não cresceu por causa de cresceu por causa de vocês. Otto, mas é importante ter uma figura pastoral, e vocês têm uma ótima que é o pastor Lázaro, mas ele depende de vocês assim como vocês dependem dele. É um caminho aonde nós precisamos estar juntos. Intrigas vão por terra em nome de Jesus. Diferenças vão cair por terra em nome de Jesus. Brigas, coisas que são infantis, vão cair por terra em nome de Jesus. A igreja cresceu em maturidade, vai avançar em maturidade, vai progredir em maturidade, e até que Jesus volte para nos buscar, essa igreja terá como marca e identidade a maturidade da sua membresia.
Fique de pé, fique de pé. Eu falei 7 pontos. Quantos pontos eu falei, igreja? 7. Todos esses 7 pontos que eu falei tem a ver com as pessoas que são imaturas. Então isso aqui é o que você não tem que fazer. Ah, Otto, eu não me encaixei em nada. Glória a Deus, amigo, continua. Não era, o objetivo era esse mesmo. Só que tem um ponto ou dois aí que eu acho que realmente eu estou falhando um pouco. Todas essas coisas aqui, gente, estão ausentes no caráter de Cristo. O caráter de Cristo não envolve nada disso aqui que eu falei. Tudo isso aqui é o oposto do caráter dele. Se você quer progredir rumo ao caráter de Cristo, você tem que tirar tudo isso aqui da sua vida. Tudo isso aqui você tem que descartar. Só que o processo não é instantâneo, você sabe bem que não é. Ele é gradual, gradativo, evolutivo. Não vai ser do dia para a noite. Vai ter gente que vai cobrar a tua melhora do dia para a noite, mas eles não sabem os sofrimentos que você passa. Não sabem os processos que você encara. É igual Pedro. Pedro tinha altos e baixos. Pedro teve momentos bons. Lembra daquela frase, Pai, para quem iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna? Pedro que falou, sendo tomado pelo Espírito Santo, para falar aquilo. Lembra quem pediu para Jesus não ir para a cruz, para ele não morrer lá? O próprio Pedro, tendo tomado a boca pelo próprio diabo. E Jesus olha para ele e fala, diabo, apartai-vos de mim. O mesmo Pedro teve a sua boca usada por Deus e pelo diabo. Olha só que doideira. Porque são momentos. Agora, se você der muita atenção para o momento de queda que você viveu, você não progride. Se você der muita atenção para o momento ruim que você está vivendo, você não avança. Se você der muita atenção para esse buraco no qual você caiu, desse buraco você não sai. Mas se você pensar que o mesmo Deus que te ajudou antes vai te ajudar agora e vai continuar te ajudando depois, aí, irmão, você vai avançar, você vai progredir, você vai conquistar para a glória dele. Vou fechar com isso. Vamos fazer uma oração junto, amém ou não? Vamos fazer uma oração junto, amém ou não? Só que antes dela eu quero te dizer algo. Se amanhã você tropeçar em algum desses pontos que eu falei aqui, não desista. Entenda que é um processo que você tem que encarar, e esse processo envolve quedas. Tem pessoas que vão cobrar de você uma perfeição que nem elas mesmas têm. Tem pessoas que vão cobrar de você qualidades que elas nunca tiveram. Tem pessoas que vão cobrar de você obras que elas nunca se propuseram a realizar. O único que pode te cobrar é aquele que te ensinou. E ele está cobrando. Então tem coisa que vai entrar por aqui e sair por aqui. A única coisa que vai entrar por aqui e ficar aqui é a palavra de Deus. Vamos resumir isso aqui? O que vier de pessoas que querem ver o teu mal, entra por aqui e sai por aqui. Mas o que vier da parte de Deus, por meio de pessoas que querem o teu bem, entra por aqui, fica aqui e daqui não sai. Aplauda o nome de Jesus que a gente vai orar. Feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos. Eu não quero orar por você não, filho, eu quero orar com você. É diferente. Pai, a tua presença aqui é real. O teu amor nos alcançou mais uma vez, a tua graça. Sabemos disso porque se não fosse assim não estaríamos aqui. Nós pedimos, Pai, nós imploramos, nós rogamos ao Senhor, nos torne mais parecidos a cada dia com o teu Filho Jesus Cristo. Nós pedimos, ajuda-nos a melhorar, Pai, a progredir, a ser melhor, a lançar tudo no teu altar, a confiar em Ti e a progredir rumo ao caráter do teu Filho Jesus Cristo. Se é necessário alguns ajustes, nos ajuste. Se é necessário mudança radical, que seja uma mudança radical. Pai, eu quero agora nesse final, junto com essa amada igreja, dizer ao Senhor
tire o que for necessário ser tirado. Pode o que é necessário ser podado. Corte o que é necessário ser cortado. Mas não tire de nós o desejo de ser como Jesus.